CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Começa agora mais um CBN Universidade, programa de alunos de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, com supervisão dos profissionais da Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Estamos chegando para te deixar informado sobre temas em várias áreas e trazer também prestação de serviços para você, ouvinte da rádio CBN Campina Grande. No programa de hoje vamos falar sobre violência contra a mulher, um número que só aumenta no país. Você vai ouvir o depoimento de uma vítima de violência virtual e psicológica, que muitas vezes é sofrida e não é percebida. Não é uma agressão que a gente sente na pele, mas a gente sente na alma. A nova Lei 13.718 desse ano, que legitima a dignidade e liberdade sexual das mulheres, é o tema da coluna Direito e Cidadania de hoje. Aqui em Campina Grande tem um centro especializado que atende mulheres vítimas de todo tipo de violência. É o Centro de Referência Fátima Lopes. Essa mulher, ela chega aqui, ela traz várias questões. Para além da violência, esse problema, nós temos um papel de fortalecer, encorajar e ajudar essa mulher a romper o ciclo da violência. Tem informação para as futuras mamães, com dicas de alimentação e atividade física para gestantes. E ainda a produção cinematográfica em Campina Grande e como a música influencia na trilha sonora nas telonas e marca a vida do público. É agora no CBN Universidade. Apresentação: Carol Santos. Eu começo o programa de hoje com um dado do Sistema de Informações sobre Mortalidade coletado pelo Ministério da Saúde. É que na Paraíba, o número de homicídio contra a mulher quase que dobrou de 2006, ano em que a Lei Maria da Penha foi promulgado, até 2015, ano que foi fechado o levantamento. Segundo o mapa da violência, Campina Grande ocupa a posição de número 392 das cidades brasileiras quando o assunto é homicídio contra a mulher. Isso na média feita ao longo de 5 anos. Pois é, são dados que chamam a atenção e que deveriam ter índice zero. Esses dados apenas de homicídio, pois quando se trata de violência contra a mulher, são várias as formas registradas. A nossa produção conversou com uma garota. Ela sofreu violência psicológica e virtual de um ex-companheiro e compartilhou com a gente um pouco do que vivenciou e como superou o trauma. A voz dela foi modificada para preservar a identidade da jovem. Eu tive um relacionamento de 3 anos, quando eu tinha de 16 a uns 18 anos de idade. E esse relacionamento ele foi pela internet. E quando eu estava mais ou menos entre o segundo e o terceiro ano, eu disponibilizei umas fotos íntimas minhas, fotos que mostravam o meu rosto e tudo mais para essa pessoa. E essas fotos, ela meio que morreu ali. Ela não teve mais, ela não se estendeu. Então essa pessoa, quando a gente terminou o relacionamento no outro ano, ele ficou tranquilo. Aquilo não... A gente continuou amigo e tudo mais, mas quando eu iniciei um outro relacionamento cerca de 6 meses depois, e que ele viu que tinha fotos e tudo mais nas minhas redes sociais, ele criou cerca de 14 Facebooks com essas fotos minhas e enviava para todo mundo que era da minha família ou era conhecido. Isso deu uma reviravolta muito grande na minha vida, porque eu meio que afastei da igreja, porque eu não tinha nem rosto para chegar na igreja, porque as pessoas julgam. Todo mundo sabe que julga, a sociedade julga muito. Eu passei cerca de 5 meses vivenciando essa situação e eu não entendia que era uma violência, só tentava entender o porquê daquilo estar acontecendo e tudo mais. Até que um professor meu me passou uma psicóloga, ela começou a me atender e ela foi me explicar o que era aquilo. Que aquilo era um tipo de violência, um crime cibernético, que aquilo era pornografia de vingança. E eu comecei a ver o lado acadêmico daquilo. Fui ler sobre, fui entender mais. Mas antes de chegar a essa fase dessa maturidade, né, de entender aquela situação, eu passei por uma situação muito complicada, porque a minha família, ela precisou me excluir para depois entender que eu estava só e que ela precisava me acolher. Então, assim, para tentar sair disso mesmo, foi muito apoio psicológico. E a violência contra a mulher é um assunto debatido em um evento promovido pelo Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, o CCJ. A nossa produção esteve lá e conversou com uma das palestrantes, a professora de Direito Penal, Ana Alice Tejo,
E ela falou que é dever da família e do Estado interferir para evitar casos de violência contra a mulher. Vamos ouvir. A professora também falou sobre medidas que podem evitar que a violência se repita. Ainda falando sobre violência da mulher, no fim do mês de setembro foi promulgada a Lei de número 13.718 de 2018, que cria novos crimes sobre importunação sexual e divulgação de imagens de qualquer forma de estupro. Quem explica melhor pra gente é o professor Luciano Nascimento. Direito e Cidadania. Olá, Carol. Olá a todos os ouvintes da CBN Campina Grande. Semana passada, o presidente da República em exercício e presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, promulgou a Lei 13.718 de 2018. E esta lei, ela vem para afirmar os direitos fundamentais da mulher em matéria de dignidade e liberdade sexuais. A Lei 13.718 faz uma reforma no título 6 da parte especial do Código Penal Brasileiro, que já havia recebido uma reforma em 2009 pela Lei 12.015, mas esta agora ela alarga o espectro, digamos assim. Com a Lei 13.718 deste ano, nós temos a criação de dois tipos penais, de dois novos crimes ou delitos em matéria de liberdade sexual. O primeiro deles, o de importunação sexual, e o segundo diz respeito à divulgação de cena de estupro por qualquer meio de comunicação, seja um meio telemático, informático, impresso, digital, enfim, qualquer meio de comunicação em que essa cena de estupro possa ser vinculada e possa ser, portanto, vista por um público, com a exceção de que isso seja divulgado em matéria jornalística, em matéria cultural, em matéria de documentário, etc. Então nós temos a criação de dois novos tipos em matéria de liberdade sexual no direito penal brasileiro. Para além disso, também, a lei instituiu causas de aumento de pena para algumas condutas que nós já interpretávamos no direito penal brasileiro. As condutas denominadas de estupro coletivo e estupro corretivo. O que é uma coisa e o que é outra? O legislador decidiu colocar nesta norma a ideia de majorar a pena, ou seja, aumentar a pena para o crime de estupro coletivo, que se traduz pela prática do estupro quando temos como sujeito ativo do delito, como aqueles que praticam a ação, duas ou mais pessoas. E aí a conduta praticada em forma coletiva, ela irá majorar a pena, irá aumentar a pena. Ou então na ideia do estupro corretivo. E o que significa? Significa dizer que o sujeito ativo do delito, aquele que pratica a ação, a conduta, ele procura controlar o comportamento sexual da vítima. E ao fazê-lo, ou seja, determinando como a vítima tem que se comportar sexualmente, ele está vetando a sua liberdade sexual, ofendendo a sua liberdade sexual, está lesionando a sua liberdade sexual. E isto receberá uma pena maior. Essa foi a perspectiva colocada pelo legislador. E, finalmente, a lei traz um ato de revogação, ou seja, a Lei 13.718, para além de ampliar o artigo 213 do Código Penal Brasileiro, com a criação do parágrafo 3º e essas duas tipologias, ela também revoga o artigo 225 da parte especial do Código Penal Brasileiro. E diz que, a partir de então, todos os crimes
que se refere à liberdade sexual tem como titular da ação o Ministério Público, ou seja, só o Ministério Público pode promover a ação e praticar os atos processuais. A vítima não tem mais aquela ideia de titularidade na ação. Seja ela vulnerável, seja ela não vulnerável, agora a titularidade é do Ministério Público. Então nós temos uma nova roupagem do título 6 da parte especial do Código Penal brasileiro e mais do que nunca uma nova roupagem e que vai requerer interpretação por parte do pensamento jurídico, aquilo que os autores chamam de doutrina, e por parte da jurisprudência, ou seja, o que os tribunais irão decidir, que é o alargamento do espectro do artigo 213 da parte especial. Então nós temos um novo espelho sobre os crimes sexuais no Brasil com a Lei 13.718 deste ano. Obrigada, professor Luciano. Você ouviu a coluna Direito e Cidadania, que toda semana está aqui com a gente, trazendo temas bem atuais do direito para você. A gente tem mais informações para a mulher que sofre qualquer tipo de violência e não sabe onde procurar ajuda. Aqui em Campina Grande tem o Centro de Referência da Mulher, Fátima Lopes. E a nossa equipe foi lá conhecer como é o trabalho. Vamos ouvir a reportagem. O Centro de Referência da Mulher Fátima Lopes fica localizado aqui na Dom Pedro I, número 558, no São José, próximo ao Hospital Universitário Alcides Carneiro. Aqui funciona de 8 ao meio-dia e de 2 até as 5 horas da tarde, atendendo mulheres vítimas de violência de todo o compartimento da Borborema. Isânia Monteiro é a coordenadora do centro. Isânia, como é que funciona o atendimento? Esse acompanhamento ele é psicossocial e jurídico. Então, a partir do momento as demandas normalmente são espontâneas e nessa orientação nós identificamos que elas sofrem todo um ciclo da violência. Então, é um acompanhamento psicossocial e jurídico no sentido de que, se essa mulher ela chega aqui, ela traz várias questões. Para além da violência, esse problema nós temos o papel de fortalecer, encorajar e ajudar essa mulher a romper o ciclo da violência. Mas, para além disso, tem outros fatores que também fazem com que ela permaneça nesse ciclo, né? Às vezes é uma questão da dependência emocional, por acreditar naquele agressor, por confiar, por ser a pessoa que ela idealizou, que aparentemente é o amor da vida dela, quando na verdade não é. Então, até que ela compreenda isso, é necessário que faça todo um acompanhamento psicológico. Não é um único atendimento, né? Tem que ser vários atendimentos, até que ela compreenda que ela precisa sair desse ciclo. Obrigada, Isânia. Há mais de 70 mulheres atendidas por mês e, além da atividade presencial, o centro oferece um telefone para atendimento 24 horas. É o 98826-8834. Emanuele Carvalho para o CBN Universidade. Agora é hora da nossa primeira pausa, mas fica ligadinho aqui na CBN Campina Grande, que bem rapidinho estamos de volta para falar sobre educação e trabalho à distância. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade, todo sábado pela manhã, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Pois é, como avisei no bloco anterior, o nosso assunto agora é educação à distância. É que a UEPB está com um curso na modalidade EAD, voltado para a melhoria do serviço público na Paraíba. Isso mesmo, é o tecnólogo específico para pessoas que trabalham em entidades públicas, visando o aprendizado desde noções básicas do funcionamento público até relações interpessoais. A repórter Isabelle Garcia foi até a Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico e à Distância da UEPB e fez uma matéria para a gente entender como funciona o curso. Vamos ouvir. O curso de Gestão Pública à Distância é pioneiro na Universidade Estadual da Paraíba. Foi vendo a carência de profissionais qualificados para atuarem no serviço público e discutindo melhorias para o segmento que a UEPB inovou e montou um projeto pensando na qualificação desse pessoal. Quem explica melhor para a gente é a pró-reitora da Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico e Educação à Distância da Universidade, Eliane Moura. Foi uma iniciativa do reitor na perspectiva de que ele pudesse ver a universidade nos municípios para além de sua estrutura. Ele sempre pensa e diz, não é necessário que a Universidade Estadual da Paraíba esteja nos municípios, por exemplo, de Livramento, de Pombal, de Catolé do Rocha. Não é necessário que a universidade esteja com sua estrutura física, mas se ela está com ação pedagógica, né, de uma graduação ou de uma pós-graduação, ela está presente nesta cidade. Então, pensando nisso, ele me propôs que reuníssemos
juntamos a equipe e produzíssemos um projeto de gestão pública para os servidores públicos do estado da Paraíba, vinculados aos municípios mais distantes ou menos distantes, mas que precisam estar atualizados com a perspectiva da tecnologia. Então, a tecnologia precisa estar lá com eles para que eles possam fazer avaliação, para que eles possam fazer projetos, avaliar projetos, enviar projetos. E essa parte financeira de projetos, que tem muitos problemas também. Essa condução de projetos e de dificuldades na perspectiva da tecnologia. Através da PROEAD, visa conscientizar os gestores públicos sobre a importância de ter servidores graduados para um bom desenvolvimento do serviço público. O curso à distância de gestão pública tem a proposta de qualificar profissionais que já atuam em organizações do setor público. O objetivo é fazer com que esses servidores públicos do estado da Paraíba estejam atualizados e estejam preparados para trabalhar com o sistema de tecnologias digitais que são necessários numa perspectiva de administração pública exigente hoje na sociedade. Eles estão institucionalmente vinculados à Pró-Reitoria de Graduação, ao controle acadêmico. Esses alunos têm acesso a todos os dispositivos que um aluno do presencial tem. O curso foi firmado depois de estudos e pesquisas feitos diretamente com gestores e secretários de municípios paraibanos, onde ficou constatada a carência de qualificação no quesito gestão pública. Além de preparar pessoas para o serviço público, o curso visa ampliar a compreensão do que é a estrutura pública e o papel do agente público nas melhorias sociais. Nesse primeiro momento, o curso está sendo ministrado para servidores de 7 municípios e órgãos públicos da Paraíba, com carga horária de 2 anos e meio, tempo previsto para o curso tecnólogo tipo ensino à distância. O atual prefeito de Cochichola, Ivaldo Limeira, tem apenas o ensino médio e espera melhorias na administração da cidade depois do curso de gestão pública da UEPB. A administração, geralmente, ao se montar uma equipe administrativa, as pessoas se preocupam muito na parte política, né? E esquece a parte técnica, a parte de conhecimento. Então, e o resultado disso são gestões desastrosas, gestões que têm causado muito mal à população. Ou seja, o índice de desenvolvimento é praticamente zero, né? Então, com essa iniciativa da UEPB, eu acredito que isso vai alavancar, sim, dar uma alavancada na administração pública, e eu só tenho um ensino médio. Então, eu preciso me aperfeiçoar, eu tenho uma experiência, eu tenho uma prática, mas falta ainda me aperfeiçoar na gestão para que a gente possa dar mais qualidade de vida aos nossos munícipes e que a gente possa fazer com que o município cresça a cada dia. De acordo com a Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico e Educação à Distância, ainda não existe previsão para a abertura de novas turmas. Isabelle Garcia para o CBN Universidade. E esse não é o único curso na modalidade de ensino à distância da UEPB. A Universidade Estadual oferece tanto graduação quanto pós-graduação em EAD. De acordo com a Pró-Reitoria responsável, são cursos em várias áreas, como pedagogia, educação física e geografia. E esse de gestão pública que ouvimos há pouco na reportagem da Isabelle Garcia. Todos os cursos são avaliados através do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, feito pelo Ministério da Educação. E o bacana é que a UEPB, mesmo não estando fisicamente nas cidades paraibanas, está presente através do ensino e qualificação de professores, como destaca a pró-reitora Eliane Moura. Vamos ouvir o que ela diz sobre esse potencial da UEPB em contribuir com o crescimento da Paraíba. É a importância para esses professores. Nós tínhamos professores com 10 anos, com 20 anos na rede, que não tinham formação universitária. E hoje eles têm formação. Nós tínhamos também milhares de professores que não estavam na sua área de atuação compatível com a sua área de formação. E hoje não. Ao fazer a EAD, ao fazer os cursos de licenciatura, eles estão, na verdade, fazendo um retorno às suas áreas de conhecimento. Possivelmente, um professor formado em geografia, um geógrafo, ele vai dar aula, né, muito melhor e de maior qualidade
qualidade, de melhor qualidade do que se ele tivesse uma formação em língua portuguesa, como nós tínhamos os desvios de função. Então, tanto você formou, quanto você está colocando dentro da área de formação do professor a sua atuação na escola. E além de se capacitar, tem quem trabalhe à distância também, isso mesmo. Já pensou em fazer o seu próprio horário de trabalho sem sair do conforto de casa? Pois é o chamado home office, que está cada vez mais comum no mercado atual. E a repórter Nayala Lacerda encontrou um exemplo de profissional que trabalha de casa para uma empresa americana. Solta a matéria aí, diretor. O home office, que traduzido para o português significa escritório em casa, é o termo utilizado para definir o trabalho exercido à distância. Aqui no Brasil, essa modalidade foi regulamentada após a reforma da Lei Trabalhista de 2017. O profissional que trabalha desta forma pode ser contratado de empresa com sede fixa ou empresa home-based, onde todos trabalham de casa, como é o caso do James Anderson, diretor de marketing de uma empresa americana de software. A empresa não tem um escritório fixo, né? Cada pessoa trabalha em casa. O dono é de Miami. Eu trabalho no Brasil, sou o único brasileiro que trabalha lá nessa empresa, mas tem uma menina do Canadá, tem gente da Europa, Rússia, Dubai, Abu Dhabi. Para ele, o trabalho feito de casa tem mais vantagens do que desvantagens. A grande diferença para quem trabalha na empresa, no escritório mesmo, né, ou quem trabalha em casa, é a questão... Primeiro, a questão de custo, né, que você não vai ter custo para ir para o trabalho, né? Não vai perder tempo indo para o trabalho, você não precisa de carro, você não vai... se você não precisa de carro, você não precisa botar gasolina, você não precisa pagar seguro de carro, você não perde tempo indo para o trabalho. Então isso aí já é uma vantagem gigante. Uma das outras vantagens, no caso, é a questão de você ter mais flexibilidade também, às vezes, né, no horário, dependendo da empresa, mas geralmente você tem mais flexibilidade, né, trabalhando em casa do que trabalhando no escritório mesmo, né, que você tem que trabalhar de 9 às 6, 8 às 6. Não vejo muita desvantagem, certo? A única coisa que você tem que ter mais cuidado é que você tem que estar mais focado, né, você trabalhando em casa, porque tem várias distrações, como TV, internet, etc., que podem tirar um pouco do foco do trabalho. Mas, fora isso, eu não vejo muitas desvantagens. Com certeza, na minha opinião, muito mais vantagens do que desvantagens. No emprego há 2 anos, James conseguiu o trabalho depois de ver uma publicação sobre vaga de emprego na rede social da empresa. Ele fez a inscrição, passou por uma seleção, tudo através da internet. Essa é a primeira vez dele trabalhando à distância e diz estar gostando da experiência. Com certeza estou gostando muito, não me vejo trabalhando mais no escritório. A pessoa, claro, nunca se sabe do futuro, mas me acostumei muito trabalhando em casa e se for por opção minha, vou continuar assim. O profissional que trabalha em casa está mais suscetível a distrações, o que pode causar perda na produtividade. Por isso, é importante administrar o tempo, definindo os horários para se concentrar no trabalho. Apesar de estar em casa, é necessário saber separar o trabalho do ambiente em si. Uma dica é destinar um espaço da casa para usar como escritório. Nayala Lacerda para o CBN Universidade. É hora de um rápido intervalo, mas na sequência a gente volta para falar sobre atividade física, alimentação saudável e riscos de automedicação para mulheres gestantes. Agora as notícias nacionais com o repórter CBN. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade, o seu programa das manhãs de sábado, aqui na rádio que toca notícia. O nosso assunto agora é saúde e qualidade de vida para as futuras mamães. Você sabia que tem muita gestante mantendo as atividades físicas mesmo durante a gestação? Pois é, mas é preciso ficar ligado para não exagerar no tempo, no peso e no período da gravidez em si. A repórter Isabelle Garcia foi até uma academia de ginástica aqui de Campina Grande e conversou com mulheres gestantes e com uma fisioterapeuta sobre o assunto. Vamos ouvir.
Suelen Ribeiro, que é professora de inglês, além da maratona de sala de aula, ela também é adepta da prática esportiva. Sempre frequentou a academia com aulas de musculação. Agora ela está grávida e não deixou a atividade, pensando cada vez mais em melhorar o condicionamento físico para o momento do parto. Sempre pratiquei atividades físicas desde a adolescência e eu acredito que a atividade física ela contribui também na gestação. Então, por isso que eu não parei. Eu, na verdade, continuei fazendo todas as aulas de ginástica e fazendo musculação para fortalecer e para estimular, dando mais força à mulher na hora do parto. Para quem quer um parto normal, eu acho que ajuda muito. E para quem também não tiver condições, eu acho que vale a pena pelo bem-estar da gestante. Além disso, a futura mamãe ainda se preocupa com a outra maratona que vem pela frente. Na pretensão de ter um parto normal, natural, eu espero assim ter resistência para o parto, porque você entra em trabalho de parto, né? Não é uma coisa fácil para quem quer ter um parto natural. Eu acho que no pós-parto eu vou ter uma recuperação mais rápida e vou poder voltar a me exercitar com mais rapidez mesmo, assim. Eu acho que não no outro dia, né? Porque tem todas as outras demandas de ser mãe, mas eu acho que logo que você se adaptar a essa nova vida, eu acho que já dá pra voltar. E se for uma cesárea, eu acho que a recuperação também da cicatrização deve ser melhor, e pra você voltar mesmo ao seu corpo de antes, eu acho que é muito válido estar sempre em atividade física. De acordo com o Ministério da Saúde, a mulher que nunca praticou atividade física, ao engravidar, precisa começar com exercícios leves como hidroginástica ou caminhada. Yasmine Martins, fisioterapeuta obstétrica, explica para a gente como deve ser feito o cronograma de atividade física, respeitando os períodos da gestação. O exercício físico durante a gestação, ele traz uma melhor qualidade de vida para a gestante. Então, aquelas gestantes que já faziam prática de atividade física devem evitar ou diminuir sua intensidade amestre e, a partir disso, continuar com a prática da atividade física, que é importante para que a mãe tenha uma qualidade de vida melhorada durante essa gestação, trazendo benefícios tanto para ela quanto para o bebê. E no segundo e no terceiro trimestre de gestação, ela pode intensificar um pouco mais as atividades, porque no primeiro trimestre ela tem o risco aborto. Então, a partir do segundo trimestre, aquelas que já faziam exercício podem voltar normalmente, diminuindo sua carga, e aquelas que eram sedentárias devem ter o acompanhamento, assim como as que não eram, né? Todas devem ter um acompanhamento, se na academia com um educador físico ou em grupos de gestante acompanhado por fisioterapeuta. Os exercícios para as futuras mamães, com o acompanhamento de um profissional em fisioterapia, podem ser feitos individualmente ou em grupo, como explica Yasmine Martins. Então, esses exercícios, eles visam fazer alongamento geral, que a gente chama alongamento global, exercício de fortalecimento. A gente faz muito exercício também para o assoalho pélvico, né, que é conhecido como períneo para as mães, principalmente aquelas que querem ter parto normal. Exercícios de membro superior, visando que ela vai amamentar no pós-parto. Exercício de membro inferior, prevenção, exercícios focalizados para diminuir o edema, né, que é o inchaço das mães. As gestantes devem ter a indicação e liberação médica para a prática de atividade física e, ao longo das aulas, tanto a mãe quanto o bebê devem ser monitorados. No início da sessão, né, ou em grupo individual, é feito a aferição dos sinais vitais, como pressão, a gente faz a ausculta do batimento cardiofetal para que a gente tenha certeza que está tudo bem com a mãe e com o bebê, e ao final também deve ser feita essa aferição dos sinais vitais, para que a gente tenha certeza de que aquele exercício não alterou a dinâmica da mãe. Vale lembrar que a atividade física isolada não é o suficiente para a saúde da mamãe e do bebê. Boas práticas alimentares, sono em dia, tranquilidade são fatores que não podem faltar durante a gravidez. Isabelle Garcia para o CBN Universidade. As mamães também precisam de cuidado com a alimentação, não só em relação ao ganho de peso, mas também para garantir os nutrientes necessários, tanto para ela quanto para o bebê. Então, é hora de Saúde A. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos aproveitar o assunto gravidez para dar algumas dicas aqui na nossa coluna. É muito comum a gente ouvir a frase:
A mulher, depois que engravida, deve comer por 2, por ela e pelo bebê. Mas calma lá, hein? A frase certa não é bem essa. Vamos refazer essa afirmação. A mulher, depois que engravida, deve comer pensando nos 2, nela e no bebê. Aí sim a frase está certa. Ou seja, na hora de comer, as mamães devem lembrar que a nutrição dela e do bebê depende das escolhas que ela faz. A responsabilidade é dupla. Nem sempre a comida mais saborosa, né? É a melhor escolha nutricional. É preciso, mais do que nunca, evitar alguns alimentos. Doutora Luciana, que é gastroenterologista e trabalha com nutrologia, vai nos explicar que alimentos devem ser evitados. Se liga aí! Primeiramente, é importante que as mamães fiquem bem atentas aos alimentos que podem ser fontes de micro-organismos causadores de doenças, como fungos e bactérias. As verduras e as frutas, por exemplo, se não tem certeza que elas forem bem lavadas, é melhor não consumir. E evitar aqueles alimentos crus ou mal passados, como carnes, frangos, peixes e até ovos. Quando os alimentos estão cozidos, você tem mais garantia de que não vai haver nenhum problema ou algum germe que pode atrapalhar o desenvolvimento do bebê. Prefira frutas e verduras orgânicas. Evite tudo que tiver agrotóxicos. Reduz o consumo de industrializados, principalmente os que contêm corantes, conservantes e realçadores de sabor. Por serem muito tóxicos, quando consumidos em excesso, podem influenciar na saúde do seu bebê. O amendoim geralmente é fonte de fungos, então é melhor evitar também. E claro, evitar doce, açúcar e carboidratos refinados. Assim, vai ajudar tanto a controlar seu peso como a prevenir diabetes gestacional. Olha aí, tá vendo? É preciso ficar atenta, tanto naquilo que deve ser evitado, quanto no que você deve realmente comer mais, não é, doutora? As frutas, verduras e folhas verdes devem ser mais consumidas, pois o bebê precisa de muitas vitaminas e minerais para se desenvolver com saúde. Mas lembrem-se de lavar bem antes de comer. Comer gorduras boas, gorduras do bem, também é super importante, pois ajuda no desenvolvimento do cérebro e da retina da criança. E onde a gente encontra esse tipo de gordura? Encontramos no azeite de oliva, no abacate, que é excelente para a saúde, castanhas, amêndoas, nozes e nos peixes de água fria, como sardinha, atum e salmão. Muito bem. Com relação às bebidas, nada de álcool nem refrigerante, tá? Já água e água de coco, claro, podem e devem ser consumidas sem nenhuma moderação. Inclusive, leve uma garrafinha sempre com você. E para finalizar, é preciso dizer que mesmo que você tenha uma boa alimentação, pode ser realmente que precise de suplementos. Então, converse com seu médico sobre isso e tenha uma ótima gravidez. Aproveite essa fase. Até semana que vem. Abraço! Além da atividade física e da alimentação, as gestantes também precisam ter cuidado com alguns medicamentos. A questão da automedicação está proibida de todas as formas. E nem pensar em, esse remédio eu já sou acostumada a tomar, ou esse é fraquinho. Nossa produção conversou com a farmacêutica e professora Rosemary Souza. Vamos ouvir o que ela alertou sobre o assunto. A automedicação ela está totalmente contraindicada. Medicamentos simples que são utilizados no dia a dia, a exemplo de analgésicos, de descongestionantes nasais, podem causar problemas para o feto, desde problemas de má nutrição para o feto, porque existem alguns desses medicamentos que são vasoconstrictores. Então, isso faz com que os vasos que levam sangue, então é através do sangue que o feto é nutrido e que o feto é oxigenado. Então, se causa vasoconstricção, então o próprio alimento do bebê ele está comprometido. Então, é a nutrição dele, é a oxigenação, e disso aí pode vir vários problemas. Agora, existem medicamentos que podem ser utilizados
através do acompanhamento médico. Alguns são mais indicados e outros menos, certo? Por isso, a Anvisa, que é o órgão regulatório de medicamentos no Brasil, ele fez uma classificação justamente para ajudar aos profissionais de saúde e às próprias gestantes a reconhecer o que é que seria um medicamento que traz mais risco ou menos risco. Então, existe uma tabela em que esses medicamentos recebem uma classificação tipo A, B, C, D e X, certo? Então, o medicamento que ele se enquadre como tipo A é aquele que não traz risco para o bebê, certo? O medicamento tipo B não está comprovado ainda se ele pode trazer algum risco. Ele ainda está sob suspeita, certo? O medicamento tipo C pode trazer risco, mas o seu uso pode ser justificado através de uma avaliação risco-benefício, que só quem pode fazer isso é o próprio profissional que está acompanhando. O medicamento tipo D é aquele que tem riscos comprovados para o bebê. E o medicamento X é aquele que não deve ser utilizado de forma alguma, porque ele vai trazer problemas de má formação para o feto. O CBN Universidade vai para mais uma pequena pausa. Depois dos comerciais, o nosso assunto é cinema, porque desse fim de semana até o fim do ano, Campina Grande respira a sétima arte através dos festivais que movimentam as telonas. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta para falar sobre cinema. É que começa hoje a primeira edição do Festcine Borborema, um festival de cinema apoiado pela Universidade Estadual da Paraíba. A programação começa neste sábado a partir das 14h na Livraria Nobel, ali no centro da cidade. O evento segue até amanhã. Durante o festival, tem oficinas, exposição fotográfica, atividades de música e teatro, além da exibição de filmes. De acordo com a organização do Festcine, foram mais de 170 filmes inscritos para 2 mostras competitivas. Desses, foram selecionados 8 para a Mostra Paraíba e 3 filmes para a Mostra Nordeste, além de 3 filmes que serão exibidos na categoria Convidados. Toda a programação do primeiro Festcine Borborema é gratuita e aberta ao público em geral. Então aproveita a dica para o final de semana, hoje e amanhã, na Livraria Nobel. E no mês que vem tem outro festival em Campina Grande, é o Comunicurtas, o Festival Audiovisual da UEPB, que será realizado entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. Para saber mais informações, eu recebo aqui o coordenador do Comunicurtas, Hipólito Lucena, professor Hipólito, que também participa aqui do CBN Universidade. Professor Hipólito, como que vem o festival aí neste ano de 2018 e quais as novidades para esse ano? Bom dia, Carol. O festival, mais uma vez, vem num momento de um festival de resistência e de muita luta em períodos muito difíceis de produção, de escassez de editais, de apoio e financiamento e de incentivo às ações e produções culturais, mas o festival vem, como sempre, se renovando, se revigorando e vem numa edição super forte. Então, nós tivemos esse ano uma quantidade enorme de procuras de alunos e voluntários para trabalhar como voluntários na realização do festival. O festival, só para ter uma ideia, ele é feito por cerca de 200, 220 pessoas, só na organização, que também ele é um grande laboratório, né? Você também participa dele, sabe bem como é esse processo. Então, tem essa grandeza. Então, ele vem um festival forte, vem com muita gente que vai participando pela primeira vez, outros tantos que já vêm há tantos anos acompanhando o festival, realizando junto. É um festival, antes de tudo, coletivo, feito por uma coletividade muito grande de pessoas que graças a essa força e essa condição coletiva, faz com que ele aconteça e tem tudo para ser um grande festival. Professor, em relação às inscrições para os filmes do festival, como estão sendo realizadas? Bom, nós recebemos até aqui cerca de 350 inscrições de filmes. E lembrando que nós temos inscrições ainda até amanhã, dia 21, até meia-noite, nós estamos ainda com o formulário aberto para receber inscrições de novos filmes. Se você que está nos ouvindo agora, que ainda não fez o filme, tá aí, coloca para a gente, nós estamos com as curadorias e todas as mostras atentas para fazer uma boa seleção, para termos um extrato do melhor
temos no nosso país. E o nosso festival é um festival diferenciado dos demais que acontece no Brasil afora, porque além da parte de cinematográfica, né, de filmes de ficção, documentários e animação, nós também temos espaço para filmes de publicidade. A publicidade tanto é veiculada nas TVs, quanto também nas redes sociais, para a internet. Temos também a mostra de matérias de telejornalismo. Também é outro diferencial, que nós juntamos tudo na esteira do audiovisual do filme, tanto os filmes, propriamente ditos, com roteiros, com historinhas contadas, como também as peças publicitárias e as matérias de telejornalismo. Professor, muito obrigada pela participação aqui no CBN Universidade. Eu que agradeço, Carol. Obrigada, professor Hipólito, e um bom Comunicurtas para todos. E só reforçando o que o professor Hipólito já falou, as inscrições de filmes foram prorrogadas e os interessados em concorrer com algum filme podem fazer até às 0h de amanhã, dia 21 de outubro, a sua inscrição. E a nossa produção preparou uma reportagem sobre a produção audiovisual na região. O material foi produzido pela repórter Monique Paola e pelo João Moraes, que também fez a locução. As produções cinematográficas vêm conquistando um espaço cada vez mais considerável nos últimos anos e ganham destaque no cenário audiovisual regional. Na Paraíba, inúmeros filmes de curta e longa duração integram o cenário nacional, o que garante a valorização do produtor independente. Ian Araújo é estudante do 5º período do curso de Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande. Ele já dirigiu 3 filmes e no momento está produzindo um mini documentário sobre o palhaço Major Palito. Além de dirigir cinema, Ian também participa de produções cinematográficas na região de Campina Grande, exercendo outras funções como produtor, estilo e assistente de fotografia. Para ele, o cenário para a produção independente vem ganhando mais espaço na Paraíba. Tem sido bastante lindo ver o crescimento do cinema independente no país. Ver que as pessoas estão querendo produzir e ver que as pessoas também estão querendo assistir esse conteúdo. Ainda não é uma coisa que chega a todo mundo, mas quem sabe futuramente chegue. E é de extrema importância ver essa produção aumentando e tudo mais, até pela facilidade hoje de ter um equipamento de filmagem e tudo mais, mas também essas produções podem resultar em certos clássicos do cinema independente brasileiro. Inclusive, em 2017, Ian teve o filme Agonia, exibido no Festival Internacional no Paquistão. O filme Agonia, ele teve uma repercussão muito boa ao redor dos festivais de cinema no Brasil e também no mundo, porque nós somos selecionados para um festival no Paquistão, que é o festival que são de filmes de 60 segundos, de até 60 segundos, e esse curta-metragem, o Agonia, tem 55 segundos, é um curta-metragem curto, pequeno mesmo. Ele trata de temas que são bastante recorrentes e precisam ser discutidos na sociedade, como depressão e ansiedade. Na cidade de Campina Grande, está sendo produzido o filme A Hóspede, que tem a direção da atriz paraibana Irene Ponciano e equipe formada por estudantes e profissionais do audiovisual local. O filme é a 2ª produção dirigida por Irene. É um filme de ficção e de suspense. E conta a história assim, de uma família, né, que vive assim, problemas com paranormalidade dentro de casa. E, na realidade, essa questão leva a mãe, a filha e a avó a viver assim. Está todo mundo dentro da mesma casa, mas vivendo em mundos paralelos. Além das produções independentes, na Paraíba existem algumas empresas especializadas nesse tipo de cinema, como, por exemplo, a Bembe Filmes, gerenciada pelo diretor em arte e mídia, Cleiton Canuto. Mas mesmo com empresas criadas, os desafios para as produções são muitos. A arte é algo que é muito mais além da viabilidade econômica. Ela é algo que você projeta para o outro e para si mesmo no seu exercício. Então, isso por si só já me motiva a não desistir. Segundo, porque também, como todo campo de trabalho, a mobilização ela é constante em busca de novos espaços, de inserção de mercado em si, produção. Para quem faz cinema, o processo é algo que vai além do mercadológico. Ele é expressão, é arte, é encantamento, é gerar reflexão. Tudo isso projetado na telona. Com produção e edição de Monique Paola, João Moraes, para o CBN Universidade. E quando a gente pensa em cinema, sempre vem uma trilha sonora na cabeça, né? Uma música romântica ou uma trilha que remete a uma ação. E essa memória auditiva proporcionada pela 7ª arte é justamente o tema da coluna de Rangel Júnior de hoje.
Cultura, educação e arte com Rangel Júnior.